Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão assistindo esse seminário. Um olá muito especial para o professor Denner. Eu espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Fernanda e o meu grupo vai falar sobre a psicologia de emergências de desastres. Juntos comigo estão a Adriana, a Sara e o Vitor. Nós escolhemos este tema porque a gente acredita que é uma área muito importante na atuação do psicólogo, né? Principalmente porque todos nós vivemos assim sujeitos, né, a catástrofes e desastres o tempo todo. Então, assim, é uma área que precisa de muitos profissionais habilitados para saber lidar com os traumas, né, psicológicos que as pessoas adquirem, né, antes, durante e depois, né, as catástrofes e os desastres. Porque antigamente as pessoas, a psicologia não se interessava muito pela área de emergências de desastres. Era uma área que a sociologia estudava, que a geografia estudava, a física, mas a psicologia não adentrava muito nessa área. Mas eles foram percebendo que quando acontece uma catástrofe, não são só os danos materiais, financeiros, físicos que impactam as pessoas, também tem os traumas, né, psicológicos, os danos mentais, né, e também precisam ser tratados. Então foi aí que foram sendo feitos, né, os primeiros estudos, né, dessa área de emergências de desastres, né, e os psicólogos começaram a atuar, né, no tratamento das vítimas pós-desastre, pós-catástrofes, né, principalmente no contexto pós-guerra, né. Muitos soldados voltavam com sequelas psicológicas, né, e eles começaram a atuar nessa área, né, visando diminuir, né, esses danos, esses traumas, né. Então, nosso grupo acredita, né, que essa é uma área muito importante, inclusive se necessita, né, de mais profissionais voltados, né, para essa área, né. O Conselho Federal de Psicologia do Brasil também tem adentrado muito nessa questão, tem artigos, né, que a gente encontra no próprio site falando sobre a psicologia de emergências de desastres, né. Hoje em dia, né, o que é a psicologia de emergências de desastres? É uma área que atua em fenômenos, em catástrofes que acontecem e que não estão assim sob o nosso controle. A qualquer momento nós podemos ser vítimas de um desastre, de uma catástrofe. Então, assim, por exemplo, situações assim de calamidade pública, né? Situações ambientais, como desabamento de barragens, fluxos migratórios, enchentes, enfim, guerras, né? Mesmo, assim, né? Coisas violentas que acontecem. Essas coisas, assim, que a psicologia de emergência e desastre atua, né? No nosso trabalho, a gente vai falar sobre o contexto histórico, da psicologia de emergência de desastres, a atuação do psicólogo e exemplos, né, de catástrofes que aconteceram recentemente e como que os psicólogos podem atuar, né, nessas catástrofes, né. Eu espero que vocês gostem do nosso trabalho. Um grande abraço para todos vocês. Até mais. Olá a todos e todas, meu nome é Adriana, eu sou estudante do primeiro período de Psicologia e estou participando de um seminário da disciplina de História da Psicologia. O nosso grupo vai falar da atuação do psicólogo frente às emergências de desastres. Eu vou falar um pouco do surgimento da psicologia de emergências de desastres em nível mundial e bem como aqui no Brasil. Ao longo da história, os pesquisadores observaram que as pessoas tendem a reagir de diferentes formas quando são expostas a alguma situação de emergência. Foi observado também que aquelas pessoas que sofriam ou tinham algum familiar que sofreu algum tipo de desastre tendiam e tendem, né, a desenvolver quadros de doenças psicológicas muito mais graves do que aquelas pessoas que não passaram por uma situação semelhante. Assim, no início do século XX, um psiquiatra suíço chamado Eduard Stelling quis realizar esse primeiro estudo, que se tem notícia, né? Acerca de como ficava a saúde psicológica das pessoas que eram expostas a algum tipo de desastre. Em 1906, houve uma explosão em uma mina de carvão na França e mais de 1.000 pessoas morreram nesse acidente. Então, o médico viu que era uma oportunidade ideal para que ele começasse e elaborasse melhor esse estudo. Assim, ele concentrou os atendimentos das vítimas e as famílias das vítimas. Então, esse estudo foi publicado em 1909.
partir de então, outros estudos foram feitos, mas eles tinham outro interesse. Eles eram voltados para o contexto de guerra. Como se sabe, né, o mundo passou por 2 guerras muito grandes em um curto intervalo de tempo. Então, os pesquisadores queriam entender como ficava a saúde psicológica dos soldados que estavam envolvidos na guerra. Esse interesse era para visar recuperar os soldados desses transtornos de estresse pós-traumático, de fadiga pós-guerra e entre outros, para que eles voltassem mais rapidamente para os campos de batalha. Logo após a Segunda Guerra Mundial, também houve um interesse nesse assunto, pois acreditavam que a próxima guerra seria de natureza nuclear. Então, os pesquisadores voltaram muitos estudos para as pessoas que haviam sofrido algum tipo de desastre, para tentar criar um método de atendimento às pessoas, caso houvesse de fato uma terceira guerra e se ela fosse nuclear. Então, eles estavam tentando se preparar, se antecipar para esse evento. Um estudo mais elaborado e sistemático aconteceu somente em 1944 e foi também elaborado por um médico psiquiatra chamado Erich Lindemann. Ele atuou junto a sobreviventes e vítimas de um incêndio a uma boate, um clube em Boston. Esse estudo foi essencial e foi voltado para as intervenções cabíveis no processo de luto e perda. Assim, percebendo que o psicólogo era de suma importância em casos de emergência e desastres, foi que o mundo passou a dar mais atenção a esse campo de atuação. A partir do final dos anos 60 e início dos anos 70, foi elaborado também um estudo mais individualizado com pessoas que sofriam algum tipo de desastre, que antes era um estudo mais que envolvia o grupo. Então, a partir dos anos 60, houve esse olhar atento ao indivíduo, sabe? E os Estados Unidos foi pioneiro nesse aspecto, porque em 1974 ele promulgou uma lei que apontava diretrizes na atuação em casos de desastres. E nessa lei falava que o psicólogo era fundamental no atendimento das pessoas que foram vítimas de algum tipo de desastre. Então já estavam pensando de uma forma diferente e que prestava mais atenção no indivíduo. Essa psicologia, ela é considerada nova. Ela é nova e ela é pouco divulgada aqui no Brasil. Alguns países da América Latina já apresentam um método, uma técnica e de forma mais sistemática, sabe? Aqui ainda não existe tanta força nesse sentido. Houve a tentativa, inclusive, de uma criação de uma frente única, que pretendia criar uma federação latino-americana de enfrentamento a desastres. Então, vários países da América Latina se juntariam, na verdade, para apresentar os seus psicólogos que tinham interesse nessa área e trabalhavam nessa temática, para fazer esse trabalho em conjunto em toda a América Latina. Mas, infelizmente, essa federação não foi para frente. Como dito anteriormente, a psicologia das emergências e desastre ainda é relativamente nova e pouco difundida no país. Isso é consequência, segundo alguns estudiosos, em decorrência do país não ser propício para desastres naturais, como, por exemplo, furacões, terremotos, maremotos, em que países, por exemplo, que sofrem desses problemas já têm uma psicologia nesse campo mais avançada e melhor difundida. O primeiro registro histórico de que se tem notícias da inserção da psicologia das emergências e desastres no país
aconteceu em setembro de 1987 em Goiânia, com um acidente radioativo com o Césio-137. Várias pessoas foram expostas a material contaminado e sofrem com os danos causados por essa exposição até os presentes dias. Em relação a isso, esse acidente demandou e ainda demanda uma grande participação e assistência de psicólogos e profissionais especializados. Prova disso é que várias universidades brasileiras se juntaram na assistência e atendimento das vítimas dessa tragédia. Então, por exemplo, as federais do Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia disponibilizaram seus alunos e professores para atuar no atendimento a essas pessoas. Dessa forma, somente em 1996, 9 anos após o acidente radioativo de Goiânia, é que foi criado o primeiro grupo de intervenções psicológicas em emergências. Esse grupo tinha como objetivo principal levar o atendimento psicológico às vítimas de desastres e à sua família, às suas famílias, além de capacitar novos profissionais para atuarem na área. É importante também frisar que a psicologia das emergências e desastre só começou a crescer no país, a ser divulgada, difundida, através de vários congressos e seminários e conferências que o país protagonizou. Essas ações foram realizadas em parceria com órgãos governamentais, como a Defesa Civil, por exemplo, e que até então eram os únicos responsáveis no atendimento das pessoas vítimas de desastres. Em 2005, por exemplo, foi realizado o primeiro Congresso Latino-Americano de Psicologia, aqui no Brasil, que foi discutido acerca da formação e da disseminação do tema pelo país. Um ponto importante a ser lembrado é que não existe ainda, até os presentes momentos, grandes cursos de formação e capacitação na psicologia das emergências e desastre. Uma pesquisa rápida na internet é possível perceber que os cursos oferecidos são pequenos, de curta duração, e ministrados por pequenas instituições, sem grandes renomes ou conhecimento do público geral. Desse modo, é importante perceber que a psicologia das emergências e desastre ainda é um campo em expansão no país e conta com o apoio de outros órgãos governamentais para que possa crescer. Então, a gente espera que os cursos sejam criados e sejam melhores difundidos pelo país e que seja uma área realmente em expansão, pois ela é de grande ajuda e de grande valia para as vítimas de desastres e os seus familiares. Muito obrigada pela atenção, espero que fiquem todos bem. Oi, meu nome é Sara e eu vou falar um pouco sobre a atuação do psicólogo frente às emergências e desastres, que ocorrem em 3 momentos: antes, durante e pós esses desastres ocorrerem. Graças à ciência e à tecnologia, nós somos capazes de prever muito desses desastres com antecedência e assim nos prepararmos. Dessa forma, o trabalho do psicólogo ele se concentra em formar uma sociedade preparada e com apoio para enfrentar as possibilidades que vêm pela frente. Com uma visão sistemática, o psicólogo ele deve estudar a realidade das comunidades, as relações familiares, os grupos sociais, visando projetos que possam ser inseridos e que atendam com as necessidades. As palavras-chave nesse momento é prevenção e capacitação. De acordo com o artigo, o psicólogo pode trabalhar por meio de educação preventiva, treinamentos realísticos com exercício e prática e ou treinamentos de inoculação de estresse.
a fim de diminuir prejuízos futuros. Vale ressaltar que o psicólogo ele trabalha junto com outros órgãos. Dessa forma, durante o desastre, após os primeiros socorros prestados pelo Estado, que inclui atendimento às carências da vítima, que é por meio de abrigos, pronto atendimentos e distribuição de comida e remédios, aí o psicólogo ele entra em ação. O primeiro passo é a assistência às vítimas, garantir que se sintam seguros, entrar em contato com seus familiares e fornecer informações claras sobre o evento. Para isso, é necessário que o psicólogo ele esteja a par das informações levantadas sobre o desastre, o número de vítimas, o seu bem-estar e o estado das famílias, o que também possibilitará a elaboração de um plano de intervenção psicológica. O artigo ele cita intervenções como contato, que é realizar um envolvimento de forma não abrupta com os indivíduos, segurança, assegurar a redução de riscos e possíveis ameaças, estabilidade, proporcionar fornecimento e clarificação de informações relacionadas ao desastre, coleta de informações, avaliar com sobreviventes e envolvidos as suas reais necessidades e preocupações, conexão do indivíduo com a rede social, aproximar o indivíduo do seu suporte primário, identificando familiares e amigos que possuam mais recursos para auxiliar os demais envolvidos, e informar, oferecer informações verbais ou escritas, tais como habilidades de enfrentamento e resiliência. Cabe também ao psicólogo fazer uma triagem no reconhecimento de pessoas com maior propensão a desenvolver graves problemas. O texto cita problemas como depressão, ansiedade de separação, sintomas psicológicos como delírio e alucinações, discursos desorganizados, distúrbios do sono, isolamento, perda de memória, comportamentos impulsivos e autodestrutivos, ideação suicida, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada e luto inibido distorcido ou crônico. Isso vai possibilitar o encaminhamento do sujeito para locais sob acompanhamento de psicólogos e médicos. Vale ressaltar que nesse momento o psicólogo pode trabalhar de duas formas, seja ele diretamente com as vítimas, ajudando gestantes, crianças e idosos, ou auxiliando os colaboradores que estão ali prestando serviço naquele momento. A atuação do psicólogo no pós-desastre tem a finalidade de analisar as consequências psíquicas deixadas pelo evento e auxiliar as vítimas. Neste momento, o psicólogo serve como fonte de informação das vítimas entre familiares e órgãos públicos. Além disso, se faz importantes reuniões com o objetivo de transmitir informações às vítimas, pois pouca comunicação pode gerar distúrbio. Algumas técnicas e métodos que têm destaque nesse momento são: diffusing, utilizado em até 24 horas do ocorrido, tem o objetivo de reduzir algumas reações e analisar a gravidade do problema. Debriefing, utilizado após o diffusing, é um método de entrevista mais intenso a fim de reparar experiências traumáticas. Pode ser usado em médio e longo prazo, individual ou em grupo. E o coping, que tem como alvo a emoção, com o objetivo de estabilizar o estado emocional, e o problema, com abordagens que visam remodelar o evento que causou estresse. Então, convém ao psicólogo analisar o ambiente para escolher o melhor procedimento que concilie com a realidade. Oi, eu sou o Vitor e eu vou falar de alguns exemplos de desastres recentes e como o psicólogo agiu para contornar os danos psicológicos causados nas vítimas. Começando pelo incêndio da Botkiss. O incêndio aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul,
durante a apresentação da banda Gurizada Fandagueira, na madrugada do domingo, 27 de janeiro de 2013. Foram utilizados artefatos pirotécnicos que, em contato com o isolamento acústico da Botkiss, iniciaram um incêndio. A casa, que estava lotada, não possuía ventilação, saída de emergência suficientes e nem brigada de incêndio. Foi tomada pela fumaça tóxica que levou 242 jovens a óbito, a maioria em poucos minutos. A faixa etária dos mortos foi entre 18 e 24 anos, que depois houve um luto oficial de 3 dias decretado pela então presidente Dilma Rousseff. O incêndio foi o segundo pior da história do Brasil. A desorganização e pressa no caso de identificação das vítimas do incêndio pela família resultou em uma péssima estratégia de abordagem, em que as famílias foram autorizadas a entrar em contato visual com uma cena dramática, olhar mais de 203 corpos largados no chão, sem nada que os cobrisse ou protegessem, e, dentre estes, encontrar aquele que era seu ente querido, configurando o próprio trauma, causando o desenvolvimento de transtornos de estresse pós-traumático e mais tarde o transtorno de estresse agudo, causado pelas cenas que presenciou no pós-incêndio. A falta de seu ente querido e a falta de meios de lidar com a frustração acarretou na ausência de controle de ansiedade e até mesmo em casos de depressão. Tendo como consideração a experiência dos profissionais especialistas, as intervenções de socorro psicológico devem guiar-se por objetivos como estabelecer conexão de forma não intrusiva e empática, promover segurança imediata e contínua, prover bem-estar físico e emocional, acalmar e orientar pessoas emocionalmente sobrecarregadas ou em sofrimento, auxiliar pessoas a manifestar especificamente suas necessidades e preocupações imediatas, obtendo informações adicionais somente quando apropriado, oferecer informações que auxiliem em lidar de forma eficaz com aspectos psicológicos dos eventos traumáticos, oferecer assistência prática e informações para auxiliar na satisfação de necessidades e preocupações imediatas, conectar pessoas tão logo quanto possível às redes de apoio social, incluindo membros, familiares, amigos, vizinhos e recursos na comunidade. Isso vai ampliar as respostas adaptativas de lidar e encorajar adultos, crianças e famílias a assumir papel ativo no processo de recuperação. Outro exemplo de desastre recente é o rompimento da barragem de Brumadinho, Minas Gerais, que ocorreu em 25 de janeiro de 2019. A barragem de Brumadinho rompeu, causando um verdadeiro tsunami de rejeito sobre a comunidade local e também em distritos aos arredores de Brumadinho. Foram 11,7 milhões de metros cúbicos, um mar de lama que causou mortes, destruição e prejuízos incalculáveis no meio ambiente. No momento do rompimento da barragem, as sirenes de alerta não foram acionadas, fato que contribuiu imensamente para a contagem final de 250 mortos. Um desastre ambiental que disseminou animais, plantas, árvores, contaminando rios e ceifando vidas de famílias inteiras, ou seja, uma catástrofe ecológica. Assim como ocorreu na cidade de Mariana, também em Minas Gerais, em 2015. Ao falar sobre os desastres por um viés sociocultural, a primeira análise direciona-se aos ditos desastres ambientais, que comumente são associados a deslizamentos, inundações, entre outros. No entanto, o contexto de desastre é bem mais complexo. Os desastres são conceituados como o resultado de eventos adversos que causam grandes impactos na sociedade, sendo distinguidos principalmente em função de sua origem, isso é, da natureza do fenômeno que o desencadeia. Existem indicadores das equipes de saúde mental dos municípios impactados pelo desastre de que houve aumento do alcoolismo e uso de drogas, de todos os tipos de violência, em especial a doméstica, depressão, suicídios e tentativas, alguns surtos psicóticos, bem como efeitos psicossomáticos, tais como pressão alta, crises alérgicas, problemas respiratórios de pele e outros, relacionados ou não à contaminação, aumento do estado de estresse agudo e transtornos psicopatológicos. Quanto à atuação do psicólogo, diante da situação de pós-desastre, o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais orientou que a atuação do psicólogo deve objetivar o acolhimento, que seria a redução do estado de estresse agudo, e prevenção de transtornos psicopatológicos, voltados à compreensão
elaboração de eventos e dificuldades psicossociais que as pessoas vivenciam. O psicólogo deve garantir o atendimento de qualidade, pois o paciente tem necessidade de se sentir escutado. Não enviar para casa paciente que busca atendimento sem razão aparente, pois o sofrimento pode ser mais emocional que somático. Quanto a necessidades emocionais, o psicólogo deve ter o cuidado pragmático de não ser invasivo, focando na escuta sem forçar a fala dos mesmos. Verificar se estão sendo atendidos minimamente em suas necessidades e ser empático. O último caso e o mais recente é da pandemia de Covid-19. O primeiro caso conhecido da doença remonta a dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Em 20 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou o surto como emergência de saúde pública no âmbito internacional e, em 11 de março de 2020, como pandemia. O primeiro caso identificado no Brasil aconteceu no final de fevereiro de 2020. Os primeiros casos da infecção parecem ter acontecido de animais para pessoas. Isso porque o vírus da família coronavírus afeta principalmente animais, existindo quase 40 tipos diferentes desse vírus identificados em animais e apenas 7 tipos em humanos. Além disso, os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados num grupo de pessoas que estiveram no mesmo mercado popular da cidade de Wuhan, onde eram vendidos vários tipos de animais selvagens vivos, como cobras, morcegos e castores, que poderiam ter estado doentes e passado vírus para as pessoas. Após esses primeiros casos, foram identificadas outras pessoas que nunca tinham estado no mercado, mas que também estavam apresentando um quadro de sintomas semelhantes, apoiando a hipótese de que o vírus tinha se adaptado e estava se transmitindo entre humanos. O Covid-19 pode ser considerado como desastre e emergência, visto que a pandemia trouxe prejuízos para a saúde e o isolamento e a distância social gerou a contínua problemas financeiros e emocionais, proporcionando riscos em diversos níveis para todos os indivíduos. O aumento dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais durante a pandemia pode ocorrer por diversas causas. Dentre elas, pode-se destacar as experiências traumáticas associadas à infecção ou à morte das pessoas próximas. O estresse induzido pela mudança na rotina devido às medidas de distanciamento social, aumento dos sentimentos de ansiedade, medo, tédio e solidão, e crescimento de sentimentos de desamparo, tristeza e impotência. Ao longo prazo, podem ser esperados lutos prolongados, aumento da incidência de depressão resistente a tratamento. O Ministério da Saúde, juntamente com a Fundação Oswaldo Cruz, aborda que os profissionais da saúde mental e apoio psicossocial devem atuar, reforçando que essas pessoas procurem alguém de confiança para discutir seus sentimentos, problemas e pensamentos, sugerindo que usem estratégias de enfrentamento de algum outro momento semelhante vivenciando no passado. Sugerir também práticas de leitura, meditação, exercícios físicos e de respiração. Autocuidado no trabalho para aqueles que não pararam suas atividades laborais. Aconselhar a manter um contato com amigos e familiares de forma virtual. Sugerir uma redução no tempo que tem acesso às mídias, que muitas vezes pode ser sensacionalista. Pedir para evitar o uso de álcool, tabaco e outras drogas excessivas. Orientar que, caso sintam piora, procure um profissional, da forma que protocolos estaduais e municipais permitem no momento. Então, gente, esse foi nosso trabalho, que estão as referências. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.